Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou Lene e esse é o terceiro episódio da série O Caminho da Vida, ensinamentos para uma vida espiritual na era de Aquário. Primeiramente, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos vivos aqui e aprendermos juntos. Vamos embarcar em uma jornada repleta de sabedoria, alegria e expansão espiritual. É hora de nos conectarmos com a essência verdadeira, o Espírito, e desfrutar dos presentes que essa nova era de consciência elevada nos reserva. Nos episódios anteriores, exploramos a transição da era materialista para a era do Espírito. Agora, vamos nos aprofundar ainda mais nessa jornada de autodescoberta e transformação. Com sabedoria, humildade e um toque de humor, a Lecta, carinhosamente chamada por mim de Lec, nos guia nessa busca por respostas, nos conduzindo para um caminho de sabedoria na era de Aquário. Vamos refletir sobre o conto e os conselhos que ela nos dá hoje. Ela repara que os seres humanos não sabem o que é viver alegre e nem o que é ter alegria. Eles vivem no gosto e não gosto. Gosto de comer isso e aquilo, gosto de fazer isso e aquilo, não gosto disso nem daquilo, mas eles não sabem o que estão acumulando para si mesmos. Muitas coisas que acontecem conosco é porque já temos sementes plantadas do passado e só estamos colhendo agora. Porque a era de Aquário é a era da grande colheita. Independente se for colheita boa ou ruim, precisamos aceitar. O que nós precisamos ficar atentos é que nós estamos plantando sementes no agora e que colheremos daqui a pouco. A Lecta nos dá uma reflexão onde diz o seguinte: a arte de ceder é a chave da sobrevivência. O rígido ramo de uma árvore quebrará diante de uma forte ventania, enquanto um ramo flexível sobrevive à tempestade. O conhecimento de como reagir à força com suavidade nos permite absorver as adversidades. No tempo da grande colheita, que é agora, ceder à natureza divina é essencial para a nossa sobrevivência, evitando conflitos desnecessários. Ceder transcende os limites do corpo e da mente, permitindo assim fundir-se aos elementos ao invés de combatê-los. Ao fluir naturalmente com a vida, a morte, o ganho e a perda, estaremos preparados para o que nos acontecer. Livres do medo, ansiedade e entusiasmo desenfreados, teremos a liberdade de expressar, pensar e agir de acordo com a natureza interior verdadeira. Vamos à história de hoje, que é de uma família que morava em um lugar retirado, parece um sítio. Eles eram muito simples e só tinha um cavalo. E aquele cavalo sumiu floresta dentro e já tinha dias que havia sumido e não voltava. E o seu amigo, em uma visita em sua casa, lhe disse: "Que azar! Você deve estar triste. Tinha apenas um único animal e perdeu." Aquele dono do cavalo disse: "Não é ruim e não é bom. É a natureza." E depois de um tempo, aquele cavalo retornou ao sítio e com ele vieram muitos outros cavalos selvagens. E novamente aquele amigo disse: que sorte! Era um único animal e agora você tem tantos." E novamente aquele homem, dono do cavalo, disse: "Tudo bem, não é nem sorte nem azar. É a natureza, Deus que quer assim." Passa-se um tempo e todos os jovens daquele lugar foram convocados para o exército. E o filho daquele homem recebeu o aviso também, sendo convocado para ir à guerra. Mas o jovem foi montar a um dos cavalos selvagens e caiu, quebrou o pé. E novamente aquele amigo do homem disse: que azar! Os cavalos vieram só para derrubar o seu filho. E agora ele está de cadeira de rodas e não pode servir ao exército." E novamente o pai do jovem disse: "Não é sorte nem azar. Não devemos ficar nem alegres nem tristes com o que nos acontece, e sim encarar com naturalidade os desígnios de Deus para nós." Depois de um tempo, eles receberam a notícia de que todos os jovens que foram para a guerra nunca retornaram para suas famílias. Ou seja, morreram. Então,
Qual mensagem nós podemos tirar desse conto? Às vezes, o que nos acontece de ruim é para nos tirar de algo ainda pior? O que está no nosso caminho é uma prova para nos fortalecer? Adquirir determinados sentimentos? Ou é simplesmente uma semente que plantamos no passado e agora precisamos colher e agradecer a oportunidade para transformar? É nossa afinidade e às vezes só vamos entender muito tempo depois. Aquele jovem não ia morrer naquele tempo e às vezes nós precisamos de ajuda de alguém com sabedoria para compreendermos algum acontecimento em nossa vida. No caso daquele homem e seu filho, aconteceu um sincronismo em torno daquelas pessoas, daquele lugar, desviando o filho da morte, porque não era para ele ir para a guerra. Essa história traz também uma reflexão de que a nossa vida, o nosso destino pode mudar. Se tivermos aceitação para com os desígnios de Deus para a nossa vida, temos um coração tranquilo, em paz. Iremos atrair paz. Veja a história daquele homem. Se ele ficasse com raiva com cada acontecimento inesperado em sua vida, teria acumulado muita raiva em seu coração. E com certeza em algum momento ele teria que receber situações na vida para que ele conseguisse perceber o que ele tinha guardado em seu coração. Analise agora as suas histórias em seu dia a dia e as suas características. Se você aceita, você acolhe os acontecimentos e pode transformar. Se você tem misericórdia, então você não tem raiva. Se você tem raiva, não tem misericórdia. E isso já é muito perigoso. Já tem perigo no nível do coração. A frequência atrai de volta. A nossa vida já tem muitas sementes que foram plantadas no passado e que podemos colher a qualquer momento. A gente não sabe. Por quê? Muitas vezes a semente ainda está dentro da terra, ainda não brotou, mas pode brotar a qualquer momento. Já existe uma linha, é como se fosse uma receita de você, uma receita escrita sobre você, ou seja, é a sua jornada. Já está tudo marcado. Ganha quanto, come o quê, gosta de quê, se terá abundância ou se tem história de passar fome. Sim, tem muitas pessoas que estão passando muita dificuldade nesse momento. Por que será? Alguma semente plantada do passado? A maioria da sorte já está tudo marcado por causa do passado. Você já fez e agora precisa colher. E no hoje, estamos o tempo todo ainda plantando algum tipo de semente. Então a pergunta é: que tipo de semente que eu estou plantando nesse momento? Se você quer mudar, precisa se esforçar para mudar a sua característica no nível do coração. Será que colocar uma imagem de um arquétipo vai te trazer prosperidade? Você acha que apenas uma imagem? Imagina que se a gente tem memórias plantadas do passado, memórias negativas, você acredita mesmo que apenas uma imagem vai transformar? Então é preciso perceber que é no nível do coração. Se a gente não mudar no nível do coração, vai continuar nessa roda de samsara e pode piorar cada vez mais. Estamos vivos aqui porque Deus nos deu essa oportunidade de estarmos vivos para transformar aquelas sementes. Então, quando elas vêm, a gente precisa ter consciência e transformar. O universo é igual a uma conta bancária, crédito e débito. Ou seja, se você tem crédito, você tem o que receber. E se você tem débito, em algum momento você precisa pagar, porque o banco ou o credor vai cobrar, tá certo? E se nós não gerarmos ações positivas e ainda continuar gerando ações negativas, nós não temos mérito para colher. Por isso, precisa mudar no nível do coração. O bom mérito vem do coração. Por exemplo, doações, né? Ajudar ao próximo. Doação que eu falo é no nível de ajudar ao próximo, porque essa é a verdadeira ajuda, essa é a verdadeira doação. Isso é a mesma coisa de dizer que a sua vida de sorte e boa aventurança depende de uma boa prática.
não ter apego, não ter raiva, não ter orgulho, não ter cobiça, nem ganância, não enganar ao próximo, não ter braveza e por aí vai. Se você não sabe quais são as características que você precisa transformar, saiba que quando você faz um mapa dos seus arquétipos da jornada pessoal e você começa a se alinhar com a sua verdadeira energia, você muda a sua frequência porque você descobre onde necessita transformar e começa a viver em conformidade com as suas energias mais elevadas e pode experimentar uma maior fluidez e sincronia com a energia do universo. Você pode acessar esse tesouro espiritual que já existe dentro de você para viver uma vida com mais sabedoria e serenidade. Essa história que a Alecta nos traz hoje nos mostra que ceder é a chave para a sobrevivência e a transcendência. Então é isso, pessoal. Vamos caminhar juntos, guiados pela fé e a alegria que esses ensinamentos nos transmitem rumo a uma vida espiritual livre de bloqueios, adversidades e privações futuras, plantando sementes boas no presente. Estamos descobrindo a importância e o poder de viver uma vida com sabedoria na era de Aquário, a era do Espírito. Você pode acessar o seu mapa enviando uma mensagem no nosso WhatsApp ou clicando no link da descrição. Não perca os próximos episódios. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para receber atualizações sobre os próximos podcasts da série, por uma existência plena e harmoniosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast da Alecta Studio.